porque, digamos assim, foi o esforço mais consistente do capitalismo para tentar sair da crise. Dava até a impressão de que sairia da crise, para muita gente. Mas agora, colocando tudo em perspectiva, fica claro que não se tratou absolutamente disso. Está claro isso daí? Aqui, quando a gente analisa todas essas etapas, nós podemos ver o seguinte, que a tentativa de analisar a crise do capitalismo como um fenômeno puramente econômico, ela é confusa. Porque um economista, por exemplo, se vocês pegarem livros de economia, ele vai dividir essas três etapas aqui em várias etapas. Então vai falar, no ano tal teve recessão, no ano tal teve um crescimento econômico, no ano tal teve isso. Não? Então, tudo bem, é uma maneira de dividir, mas é uma maneira arbitrária. Por que ela é arbitrária? Porque ela não traz à tona o fundo do problema. Agora, faz sentido para um economista analisar que tudo é uma gangorra. Daí a conclusão que algumas pessoas tiram, como a gente viu ontem, de que da tal crise cíclica do capitalismo. Mas isso daí, no final das contas, não explica absolutamente nada. Nem em termos econômicos, nem políticos, nem nada. Porque qual é o sentido, qual é a coerência interna? Qual é a lógica? Né? Qual é o mecanismo que faz essa engrenagem funcionar? Isso é que precisaria ser explicado. Uma mera sequência de cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu, não explica nada. Então, nós precisamos analisar a etapa de um ponto de vista político também. Tem uma pergunta aqui. Fala. Então, veja essa segunda etapa, na época que a teoria econômica do Keynes era mais aceita, a social-democracia e tal. Aí eu pergunto, a crise da década de 70 teve a ver também com superprodução? Teve alguma outra? Não, é uma crise. É uma crise assim que nem uma crise vascular, você entendeu? Entupimento dos vasos sanguíneos do capitalismo. Isso é muito evidente na crise de 73. A recessão de 73, que é generalizada, é provocada pela crise de superprodução. O mercado se torna exageradamente estreito para as empresas, os grandes monopólios e tal. A lucratividade esbarra na barreira do mercado. Agora, o fato importante não é tanto que essa tenha sido uma crise de superprodução, é que a superprodução do período anterior ela não foi eliminada, ela foi contornada. Esse é um dado significativo, que mostra que, na verdade, não há superação nenhuma. Tá? Porque uma verdadeira recuperação do capitalismo seria liberar completamente o mecanismo de reprodução que era o capital. Isso não aconteceu em momento nenhum. Esse mecanismo está emperrado, ele funciona apenas por meio de expedientes. Você mencionou um dado característico dessa etapa, é o predomínio da política dita keynesiana. Quer dizer, a intervenção do Estado é muito grande no sentido de ajudar o capitalismo a funcionar por um período. Bom, essa própria intervenção do Estado, qual que é o aspecto central da intervenção do Estado, que também é um fato muito estudado? É o crescimento do consumo estatal. Tá? Nesse período aqui, né, várias pessoas estudaram o seguinte, que a base do crescimento é o aumento do consumo estatal. Bom, o que é esse consumo estatal? O consumo estatal é, sobretudo, a indústria armamentista. Por exemplo, todo mundo sabe que esse período é o período da chamada corrida armamentista. Então, o que acontece? A indústria de armamentos,
cujo produto é comprado principalmente pelo Estado, ela não é uma indústria de consumo normal. É um artificialismo. O funcionamento do capitalismo ia ser vender sabonete, sapato, lingerie, né? Pente de plástico, óculos de sol e tal. Mísseis e tanques de guerra não é propriamente objeto de consumo normal. Existe um consumo, digamos assim, relativamente normal desse tipo de coisa, mas não é o tipo do consumo tradicional.